Senhor. Esse lugar é o 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 Senhor. Há um lugar onde a distância não me registre. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória e alegria. Esse lugar é no Senhor. 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 Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso, Deus forte, Deus fiel, Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Louvado seja o Teu nome em todo tempo, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa comunhão, Pai, neste primeiro domingo do mês de novembro, Pai. Essa primícia que entregamos ao Senhor, trazendo diante do Teu altar o nosso corpo como sacrifício vivo, Pai, em adoração ao Senhor, Pai. Oh Jesus, vem fluir nesta tarde, vem nos abençoar com todas as sortes de bênção que o Senhor reservou para cada um de nós aqui, Pai, nesta igreja de Vila Diva, Senhor. Pai amado, Deus poderoso, abençoa a palavra que vai sair do altar, abençoa os ouvidos que vão ouvir, o coração que vai receber. Que esta palavra, Pai, seja eficaz para aquilo que foi enviada, meu Deus. Usa a boca do Teu pregador, usa, Senhor, o Teu mensageiro, Pai, para que essa mensagem vá e produza todo o resultado para que ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos cantar um pouco do sal da igreja com a paz do Senhor. Nós vamos ouvir uma palavra, irmãos, que Deus sempre fala: examinai as Escrituras, ouvir, né? Guardai. Deus fala isso para nós sempre, nos lembra sempre. Para quê? Para que essa palavra seja viva e eficaz. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Está lá em Isaías 55:11. Vamos lá para Isaías. Quem não tiver a Bíblia aí, escute o que diz Isaías, o livro de profeta Isaías 55:11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus está falando para mim, para você, que a palavra dele, esta palavra, jamais será vazia, mas sim prosperará quando você crê na palavra, quando você profetizar a palavra, quando você acreditar na palavra. A palavra de Deus fala que o justo viverá da fé. Fé na palavra. Tudo que você for fazer e orar é através da palavra. Você não pode falar para Deus sem invocar primeiro a palavra dele. Assim diz a tua palavra. A mesma coisa, você não pode usar o nome de Jesus se não colocar a palavra, irmão. Você vai falar para Satanás: saia, Satanás, está escrito, aí sim.
Satanás sabe que já está escrito. E ele não tem como não bater em retirada. E essa palavra tem que ser guardada no nosso coração. Muitas coisas passam na nossa vida e o povo geralmente crê mais na mentira do que na verdade. Mais na mentira do que na verdade. Por isso que tem o Papai Noel da vida, tem o Coelhinho da Páscoa, tem o Dia das Bruxas, que é o Halloween. Ah, mas é uma brincadeira. Tá bom, então permaneça nessa brincadeira. O diabo está gostando dessas coisas. Tudo isso é para desviar sua atenção. A mesma coisa, aquilo que os seus olhos veem e o seu ouvido vê, se você der crédito àquilo, você vai morrer naquilo. Mas se você dá crédito à palavra de Deus, aí a palavra de Deus vai crescer. E ela fará aquilo para que foi enviada. Lá em Isaías diz, Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos castigos. Mas se eu não crer nisso, irmão, como é que eu vou ser liberto, perdoado? Mas será que Jesus me perdoou? Se você viver nesse será, você nunca será perdoado, irmão. Porque a salvação já foi construída na cruz. Tudo que diz respeito de bom para a nossa vida já foi feito lá. Agora eu tenho que crer. Eu sempre falo aqui para a igreja que cristãos ainda hoje ficam pedindo misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e bondoso, irmão. Mas Ele quer que o cristão se firme na palavra dEle. É a palavra. Porque Deus já é misericordioso. Ele já foi bondoso demais com o homem. Ele já era para ter exterminado essa raça humana há muito tempo. Pessoas desobedientes, que até hoje são desobedientes. Mas Deus não leva em consideração a nossa ignorância. Agora, depois que você conhece a palavra, sim, aí você vai pagar um preço. Porque você conhece e está se rebelando contra a palavra. Nós vamos ver um texto aqui, onde Deus primeiro fala e diz que aquelas pessoas vão passar por aqui. E no correr de poucos anos, aquelas pessoas se esquecem. A mesma coisa é o povo de Deus hoje, irmão. A palavra de Deus fala uma coisa, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora depois ela está confessando completamente diferente. Por isso que a palavra de Deus não se manifesta naquela pessoa. Mas para Deus não volta vazia, porque Ele já enviou a palavra de cura, a palavra de salvação, a palavra de conhecimento, de sabedoria. Mas a pessoa fica duvidando da palavra, ou esquecendo da palavra. Vamos lá para o livro do Êxodo, no seu capítulo 23, a partir do versículo 20. Deus falou para aquele povo que eles iam encontrar um certo povo lá naquela terra que Deus prometeu e disse que manaria leite e mel. Leite significa fartura, irmão. O mel significa doçura, alegria, coisas boas. Por isso que é leite e mel, fartura. Então Deus, para definir uma terra boa, disse que manaria leite, fartura e mel, doçura, alegria. Então aqui em Êxodo 23, a partir do versículo 20, diz assim: Deus promete enviar um anjo. E Deus, a promessa de Deus é a palavra dele, não volta vazia. Deus prometeu e mandou. Eis que
eu envie um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Que lugar é esse? A Canaã, que mana leite e mel. Ele disse: eu vou enviar um anjo que vai guiar vocês, não se preocupem. Não se preocupe que tudo eu vou fazer. Aí ele fala assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome estará nele. Quem foi o anjo que Deus colocou? Não foi Moisés? Moisés era o anjo para guiar o povo. Como hoje você tem um pastor na igreja, não é que ele seja o todo-poderoso, mas ele está para pregar a palavra, para te orientar dentro da palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer efeito, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Eis que envia um anjo. O anjo no mundo espiritual ele estava ali, mas através de Moisés. Aí ele fala assim: mas se diligentemente ouvirem a sua voz e fizerem tudo que eu disser, que Deus disser, e Deus ia falar através de Moisés. Tudo que Moisés falou para aquele povo foi respaldado por Deus. Tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha o que Deus está prometendo. Se você ouvir direitinho e guardar, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus prometeu para aquele povo e ainda promete hoje para nós. É a mesma promessa, não tem mudança, porque Deus não muda. Quem se levantar contra nós está se levantando contra Deus. Quando Deus fala: não toqueis no meu dízimo, não é para tocar. Ai daquele que tocar. Seja ele quem for, pastor, quem for, se tocar no dízimo de Deus, Deus fica bravo. Aí ele fala aqui: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará. Aí fala aqui os povos. Escute aqui, ó, os povos que Deus vai falar para aquelas pessoas que eles iam encontrar lá: os amorreus, né? Os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jabuseus, e eu os destruirei. E tem os anaquins também, são 7 povos. Os anaquins são gigantes. 7 povos. Deus disse que ia destruir. Não precisava ele se preocupar com aquele povo. Era só obedecer às ordens de Deus e mais nada. E não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estalas. Deus disse que era para quebrar todo o ídolo daquele povo. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então Deus está prometendo, além da terra leite e mel, que aquele povo não teria enfermidade, como não teve diante do deserto, os 40 anos que passaram no deserto. Era para passar no máximo 40 dias, porque eles passaram 40 anos, porque eles foram rebeldes. Deus trata a rebelião como
o pecado de feitiçaria. A mesma pessoa que é rebelde, para Deus ele é igual um feiticeiro. Pessoa que se rebela contra tudo, contra a palavra, não é bem assim, não é bem assado. Tá bom, ele está se rebelando contra a palavra de Deus. Assim será toda a palavra que sair da minha boca, toda. Tem crente que separa a palavra, mas aqui não é para esse tempo, aqui não é para... aqui não é... Uma palavra de Deus é do Gênesis ao Apocalipse. Ah, mas nós vivemos pela graça. A graça é. Só que a graça cobre, irmão. A lei era fácil. A lei, a pessoa pecava e pegava um bode, ia lá no sacerdote, matava o bode, espangia. Pronto, ali para o povo ele estava limpo. Aquilo era jogado debaixo do tapete. Hoje o sacrifício de Jesus é diferente, não precisa você matar bode. Só que aquele que morrer no pecado, esse vai morrer no pecado. Não tem mais sangue. Quem usa sangue hoje, que Satanás pegou tudo que Deus rejeitou e está usando hoje. Quem usa isso é Satanás. Quem usa a rebelião é Satanás. Quando o crente se rebela por qualquer coisa, não está servindo a Deus. Não se rebele, vá orar, vá pedir, vá clamar. Jesus te ensinou a orar por seus inimigos e orar por quem te maltrata e maldiz. E Deus aqui estava dizendo os 7 povos que eles iam encontrar lá. 7. Ele repetiu 2 vezes isso ou 3 na Bíblia. Aí vamos lá agora para Números 13. Livro de Números, né? Mais na frente agora. Que agora sim. Números 13. Livro de Números, é mais para frente um pouquinho. Capítulo 13. Eu vou pular alguns versículos. Eu vou ler do 1 ao 3, aí depois vou pular para o versículo 17, tá? No capítulo 13 eu vou pular porque depois vocês leem direitinho em casa, que esses versículos que eu vou pular é porque Deus está dizendo o nome das pessoas que iam para lá, né? A Bíblia diz quem eram as pessoas que foram ver a terra prometida. De 12, só teve 2 que obedeceu a Deus. Agora vocês vão prestar atenção, detalhe, irmão, o que Deus estava pedindo para esses homens. Então vamos lá, capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual maioral entre eles. Então aquele homem que fosse achado maioral de cada tribo era o que ia representar, ia lá ver a terra. Deus aqui estava provando o coração deles, porque a terra manava leite e mel mesmo. Deus não vai enviar para você, irmão. Deus não vai falar uma coisa para você ter prejuízo. Deus não vai dizer para você, dai o dízimo, dai oferta, faz para você ter prejuízo. O homem pode até levar você ao prejuízo, mas Deus não. Faça o que a Bíblia diz, não faça o que o homem diz, faça o que a Bíblia diz. Então, Deus está mandando Moisés pegar um homem de cada tribo. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, os maiorais, irmão. Pessoas sábias. Os melhores foram escolhidos das tribos. E estes são os nomes. Aí eu não vou ler, vou pular para o 17, tá? Depois vocês lêem o nome desses homens.
E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, olha o que Deus mandou Moisés dizer, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortaleza, também qual é a terra, se grossa ou magra, se há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era aquele dia, o dia das primícias das uvas. Daquela época era a época da safra das uvas. E eles encontraram um dos maiores cachos de uvas que é relatado, que foi levado por 2 homens. O cacho de uva era tão grande que foi levado por 2 homens. Então aqui Deus já tinha dito que eles iam encontrar o povo, mas se eles obedecessem, Deus ia destruir aquele povo. Mas Deus queria um relatório, que ele dissesse se a terra era boa, se a terra era ruim, se tinha cidade forte, se tinha povos grandes, numerosos. Só isso que Deus queria deles. Não queria outra coisa. Era eles fazer um relatório, olha, a terra é boa, aqui está o fruto da terra, nós vimos cidades fortificadas, nós vimos povo forte, pessoas grandes. Só isso Deus queria. Mas foi isso que eles fizeram? Vamos ver se foi. Eles viu que a terra era boa, de acordo com o que Deus disse, né? E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesai, Temai, filhos de Anak. Aqui são gigantes. Deus não falou que eles iam encontrar gigantes, mas disse que ia encontrar povos fortes, né? Anak, Hebrom, que foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo da divide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Coisas grandiosas, irmão. 2 homens para carregar um cacho de uva. Romães, figos, grandes, grandiosos. Depois voltaram de espiar a terra, e ao fim de 40 dias, e caminharam, vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã. De onde eles saíram? Eles saíram do deserto e voltaram para o deserto. E estava todo aquele povo, aquela congregação esperando a notícia deles. Notícias boas. Como você veio aqui para a igreja ouvir uma palavra boa. Não veio ouvir uma palavra de desgraça, não, veio uma palavra para te levantar. Mas para você se levantar tem que obedecer. Tem que rever os seus conceitos, tem que aguçar seus ouvidos e abrandar seu coração, e começar a mudança de vida hoje. Então estava a congregação esperando, cada tribo daquela que enviou um maioral, esperando a palavra daqueles maiorais. Aí eles vêm, né? Aí disseram, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, é verdade, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Está aqui os frutos, mostraram o fruto. E disseram verdadeiramente, é verdade que mana leite e mel, a terra é boa, a terra tem fartura, a terra tudo que se plantar dá.
Está aqui o fruto, um dos frutos que nós temos. Mostrar as humanas, mostrar os outros produtos da terra, tudo grandioso. E o povo começaram a se alegrar, irmão. Aí ele disse, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Quem é poderoso? É Deus ou o povo? Eles esqueceram de Deus aqui. Eles já falaram que o povo é poderoso. Já deixaram que Deus tinha falado para eles. Se você acreditar na minha palavra, eu serei contra seus inimigos. Você não precisa se preocupar com o povo que está lá. Ele está já falando aqui que o povo é poderoso. E mais ainda. Além de dizer que aquele povo era poderoso, né? E as cidades fortes, muito grandes. Mas isso aí Deus mandou ele relatar. As cidades são grandiosas, são muros altos. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam a terra do sul, os heteus, olha aquele povo que Deus tinha falado, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animadamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Certamente, aquilo que Deus falou no nosso coração, nós vamos prevalecer. Mas os 10, o que falaram? Aí os 10 se levantaram contra, porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ele já tinha dito que aquele povo era poderoso e que aquele povo era mais forte que o Deus deles, de que o Deus Todo-Poderoso. Às vezes, irmão, nós estamos passando numa situação, num problema, que achamos que aquele problema é mais forte do que Deus. Ah, mas o médico falou, mas o advogado falou, mas não sei quem falou, mas o vizinho falou, mas tal falou. Olha para a palavra, o que é que a palavra falou? Não diga o que os gigantes falaram, diga o que seu Deus falou. Então aquele povo inflamaram os outros povos. Aqueles líderes, olha, deixaram o povo lá embaixo. Fizeram o povo esquecer do Deus que tinha. Não esqueça do seu Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eles aqui viram um povo poderoso, mas o nosso Deus é Todo-Poderoso. É o Senhor da guerra, é o Senhor da cura, é o advogado fiel, é o juiz dos juízes. Não há ninguém que se levante contra ele. Agindo ele, ninguém impedirá. Esse é o Senhor vosso Deus, esse é o Senhor meu Deus, o teu Deus. Não olhe para as tempestades, olhe para Deus. Esse povo olharam para um povo que Deus já tinha anunciado. E Deus disse: olha, olhai para o anjo. O que o anjo disser, vocês creia. O que a palavra de Deus disser, creia. Não olhe para a tempestade, não olhe para nada. Olhe para o tamanho do Deus que você tem. O tamanho do Deus que você serve. Aí é que você deve olhar. O justo viverá da fé. E se ele recuar? Deus não tem prazer nessa pessoa, porque está recuando. Deus não teve prazer nesses 10. Tanto que só entrou desses homens, todos esses, e aquele povo, só entrou 2 pessoas.
o Josué e o Caleb, que disse: subamos animosamente, porque Deus prevalecerá, Deus estará conosco. Os outros morreram tudo no deserto. Deus poupou apenas esses 2 homens que saíram lá do Egito. Os outros que ele poupou é porque nasceram no deserto. Já nasceram numa circunstância ruim. Já não viram o Egito. Já não se lembraram mais da cebola, do alho, do tempero do Egito. Eles viam só o deserto e o poder de Deus. E o crente tem que viver isso. Está no deserto, mas lembre-se do poder de Deus, que Deus vai tirar desse deserto. Deus colocou um homem fiel a Ele, temente a Ele, que orava 3 vezes por dia, jejuava, lá na cova dos leões. Mas ele deixou para quê? Para saber que os inimigos daquele homem era quem ia morrer na boca dos leões. Daniel passou a noite, o anjo ao lado de Daniel, os leões só coçando Daniel, o rei assustado. Logo pela madrugada, que o rei não dormiu, que ele gostava muito de Daniel, mas na loucura assinou um decreto: ô Daniel, Daniel, o seu Deus. Oi, meu rei, fica tranquilo que eu estou aqui, os leões estão aqui comigo, tudo tranquilo. Deus fez o rei jogar todos aqueles homens, as famílias dele, tudo lá na boca do leão. Passou. Daniel, Deus preservou. Deus preservou também 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lá para o fogo. Deus não poupou não, deixou eles ir. Mas para quê? Para o rei reconhecer que o homem da fornalha estava com aqueles 3 homens. Aquele fogo nem queimou, nada de cabelinho deles. Lá dentro parecia um ar-condicionado. Ele estava na fornalha, todo mundo vendo. Quem foi jogar aqueles homens na fornalha morreu. E o rei disse: eu estou vendo 4 pessoas. Tem um 4º homem lá de branco. É o 4º homem da fornalha. É esse o nosso Deus, que está contigo, que está comigo na hora da batalha, irmão. Na hora da batalha Deus está contigo. Creia, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e busque Ele enquanto está perto. Esse 4º homem da fornalha estará com você. Deus fala para mim e para você: clama a mim no dia da angústia, que eu te livrarei. Deus tem livramento para nós. Deus tem o melhor para nós. Agora você creia na palavra. Creia no tamanho do seu Deus. Uma vez eu vi um pregador dizendo que o nosso Deus é do tamanho que nós cremos nele. Se você crê num senhorzinho morto, ele é morto. Se você crê num Cristo crucificado, ele é crucificado. Se você crê no menino Jesus, ele não passa de menino. Você tem que crer no Deus Todo-Poderoso, o Deus que domina tudo, sobre todos, o Deus que domina o fogo, domina a água, domina o vento, o Deus que faz rios nascerem no deserto. Esse é o nosso Deus, é esse que nós temos que ver. Não há impossível para Deus, é esse Deus que temos que ver. Então esse povo aqui, irmãos, eles viram problemas, coisas maiores do que o Deus tinha dito para eles. Deus apenas já tinha alertado. Jesus disse para nós, irmãos: no mundo tereis aflição. Não é porque você é crente que não vai ter aflição, vai ter angústia,
mas se firme na palavra. Não fale a Deus o porquê, fale para quê. Eu estou terminando de ler essa semana o livro de Jó. Relendo, né, novamente. Você lê aquele livro, irmão, tem tanta sabedoria ali. Jó começou a perder tudo, porque ele tinha um medo das coisas. Ele não se firmou na palavra de Deus. Deus dava tudo para ele. Mas ele passou pela prova, galera. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que o Jó negou a Deus. A mulher do Jó mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Amaldiçoa esse Deus e vai lá, se joga, se enforca, não sei o que é que ela mandou ele fazer. Mas ele diz: louca, você está louca, mulher? Amaldiçoar Deus? Deus ninguém pode tocar, irmão. Nenhuma palavra vai te atingir, nem Satanás não atinge Deus. Você que será atingido. Aquele que sai dos caminhos do Senhor já era, irmão. Já era. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Nós é que precisamos dele. Agora, Deus conta comigo, conta com você. Deus quer. Ele fica contente quando você o louva, quando você o engrandece, quando você o busca, quando você o obedece. Aí ele fica contente e ele diz que todas as bênçãos lhe sobrevirão quando você obedecer à voz do Senhor. Todas as bênçãos, irmãos. Todas as bênçãos. Quando você obedecer à voz do Senhor. Deuteronômio 28. Todas as vezes, depois você lê as bênçãos, algumas coisas você tem que modificar na Bíblia para a linguagem de hoje, né? Todas as coisas. Porque a Bíblia diz que você será abençoado na cidade. Você será abençoado no campo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, será abençoado. Você é uma bênção, irmão. Onde você chegar. Quando você obedece à voz do Senhor. A pessoa está precisando de oração, você diz: vou orar sim. Vou orar e a pessoa vai ser curada. Pode profetizar a cura. E se ela morrer? Se ela morrer é porque Deus não queria curar. Ela já ia morrer, mas você tem que pregar para ela. Pregar a salvação para ela morrer salva. Eu sempre faço isso quando eu vou para os hospitais. Já encontrei pessoas rejeitando o Senhor, tá, irmão? Uma ala que só tinha canceroso. Pessoas morrendo, no estado dos últimos dias de câncer. Fui oferecer uma revista. Ah, não quero, já tem minha religião. Eu vou orar pela... Não preciso. Olha, teve uma japonesa que falou para mim: não preciso. Tá bom, se você não precisa de Deus, amém, eu preciso, eu falei para ela. No hospital, numa ala que só tinha pessoas com câncer. Pessoas em estado terminal. Levei uma irmã a Cristo, pouco dia ela faleceu, e falei de Jesus para outra. Eu não sei se... não tive notícia, mas dessa irmã, ela aceitou Jesus. Nós temos que falar de Deus, mas principalmente temos que obedecer a palavra. 2 aqui obedeceram, e 10 renegaram que Deus falou. Deus ficou triste com esses 10, e através desses 10, Deus exterminou todos. Vai ficar muitos anos no deserto até o último morrer. Morreram todos. Desses aqui,
Só passaram os dois, Josué e Caleb. Josué foi usado para passar aquele povo no Jordão. E o Caleb foi um dos dirigentes. Seja Josué, seja Caleb. Não fica olhando as circunstâncias. A circunstância passa. O vento passa. A tempestade passa. Olhe para seu Deus, que é maior do que tudo isso. Deus está com você. Mas Deus quer que você obedeça a palavra dele. Eu falei para a irmã Júlia há pouco, fulana disse que qualquer dia, quando tivesse um tempinho, vinha. Eu digo, não vem não. Deus não precisa de que você ache o tempo para ele. Deus é o Senhor do tempo. Você que tem que achar o tempo para vir buscar Deus. Não é se Deus quiser, se você quiser. A atitude é sua. Você é responsável pela sua salvação, não é Satanás. Satanás ele não tem poder para fazer nada com você. Você é o responsável pela sua vida espiritual. Se você buscar Deus, você vai encontrar. Se você não buscar, se você buscar cada dia mais, você vai ter mais. Deus vai te dar sabedoria na palavra. Mas você não busca. Você vai ouvir a palavra agora, daqui meia hora esquece dela. Daqui meia hora, não precisa mais que isso. Tomou um cafezinho e esqueceu da palavra. E essa palavra não podemos esquecer. Você tem que se lembrar que houve um povo, que houve 10 homens, 12 homens, que dois acreditaram na palavra de Deus. Que 10 não. 10 olharam para os problemas, para os gigantes. Você tem problemas aí, gigantes na tua vida. Como eu já enfrentei e como eu posso enfrentar ainda. Dentro da casa de Deus com problemas. As tempestades subindo, mas sabendo que Deus era comigo. Deus era comigo. Amém? Esta é a palavra de fé. Guarda esta palavra. Lembre-se dos que os homens de Deus passaram. Isso que tem a Bíblia, irmã, para a gente colocar no coração e não esquecer. Meu Deus, esse gigante se levantou na minha vida. Eu não posso estar olhando para esse gigante. Eu tenho que olhar para o meu Deus. O meu Deus é que é grande. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Agora, se eu tenho um Senhor morto, como é que eu vou cantar porque Ele vive? Posso crer no amanhã. Como é que eu vou crer? Vamos buscar Deus agora. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Você vem louvar a Deus hoje. Abra a sua boca que Deus quer encher. Glorifique o nome dEle. Agradeça esse mês que está surgindo. Agradeça pelo mês que passou. Eu não sei se foi um mês difícil para você, mas você passou o mês. Já passou. Outubro já passou, irmão. Não importa seus problemas, já passaram. Agora nós estamos em novembro. Vamos pisar na cabeça do serpente, do escorpião, e usar o nome de Jesus. Vamos cantar um louvor e vamos entrar na presença de Deus. Aleluia.